por excessos ou por atos que uma minoria de descelerados praticou no tempo do regime de exceção. E você foi um dos primeiros a ser casado. Os militares, e levou algum tempo para nós entendermos isso, porque os militares foram os primeiros a serem expurgados das Forças Armadas. Desse contexto, né, nós saímos do ordenamento jurídico, porque ficamos sem proteção alguma, sem amparo algum. As próprias leis, os próprios tribunais estavam impedidos de apreciar qualquer reivindicação que você pudesse fazer acerca dos atos que estavam sendo praticados e que retiravam direitos. Eram violações de tal ordem que, efetivamente, você acaba vivendo uma verdadeira saga. Você foi obrigado a viver numa clandestinidade, quer dizer, no contexto social, porque você era permanentemente perseguido, vigiado. E por quê? Simplesmente porque nós tínhamos uma posição legalista de respeito à Constituição. Nós ficamos ao lado do presidente da República que foi deposto, em 64, que era o presidente Jango Goulart. Em virtude, mas isso também eu comecei a buscar explicações por que isso aconteceu conosco. Nós fomos os primeiros a serem atingidos e perseguidos. Porque nós tínhamos uma visão política do país, do Brasil e do mundo, aquela luta que era travada e motivada por uma guerra fria que envolvia todos os países. Nós também fomos atingidos por isso. Nós tínhamos aqui, por exemplo, e essa coisa começa lá atrás, em 1940. A luta no setor militar, ela foi travada entre dois setores. Um setor que defendia um Estado democrático, mas conservador. Eram os chamados, dizem os estudiosos de sociologia, que isso era a postura daqueles que defendiam, que tinham uma posição internacionalista. E, por outro lado, havia um segmento, que era o dos nacionalistas, que defendiam um Estado moderno, mas reformista. Um Estado que pudesse promover a inserção no núcleo de poder dos segmentos sociais organizados. E promover políticas voltadas para esse segmento. Esse segmento nacionalista foi que sustentou a luta do petróleo nesse país. Pagou um preço alto. Depois foi a queda do Juscelino, a tentativa de se impedir a posse do Juscelino. Depois Juscelino enfrentou as sedições de Jacareacanga, Aragarças. Depois foi o movimento para impedir a posse do presidente Jango Goulart, que estava numa missão comercial na China, quando o Jânio renunciou. E foi esse segmento nacionalista que firmou posição e defendeu os direitos do presidente eleito, do vice-presidente eleito, que assumiu a presidência. Depois tentaram, por todos os meios e modos, inventar um parlamentarismo para lhe retirar poderes, e o povo acabou rechaçando esse parlamentarismo, num plebiscito. Veio o movimento da legalidade, levado adiante pelo Brizola, que abortou qualquer tentativa de rompimento da ordem constitucional. Mas chegou 64, finalmente, eles conseguiram deflagrar um golpe, e nós fomos todo esse segmento, todos aqueles militares que pertenciam a esse segmento nacionalista, eles foram atingidos, foram os primeiros a serem procurados. Foi pelo ato constitucional que não tinha nem número. Era o de 9 de abril, né? 9 de abril. O primeiro ato constitucional não tem número. Eles passaram a ser numerados a partir de então. Mas, ora, foram cerca de 260 militares logo, na primeira leva, 260 militares foram atingidos por essas medidas de exceção. E nós temos permanecido, desde então, nessa posição, simplesmente porque nós defendíamos um governo que estava voltado para as reformas. Você se lembra que antes de 64, antes do golpe, o governo proclamava o seu propósito de levar adiante a reforma urbana, a reforma bancária, a reforma agrária.
Era um conjunto de reformas que ia modificar toda essa estrutura, né, que deixava o povo à margem das suas decisões. O povo não era o agente, aquele a receber os benefícios das ações dos governantes. Quer dizer, o povo ficava sempre à margem. E nós tínhamos uma preocupação com isso. E nós advogávamos que essa luta tinha que ser empreendida, tinha que ser levada adiante. E é por essa razão que nós fomos caçados, fomos atingidos por medida de exceção. Luiz Carlos, você está falando correto, claro. O primeiro ato de cassação, eu fui rever, antes disso, foi o Plano Nacional de Alfabetização, do grande para o feio. Foi o primeiro ato caçado, a alfabetização do país. Que terror, né? E você está falando, a ditadura parece que continua até hoje. Vocês estão brigando na justiça, com direito, mas parece que está... a comissão de anistia está muita dificuldade, está sendo sabotada para continuar essa ditadura. Eu acho que todos os mecanismos de repressão, se tiver alguma coisa, 10 minutos ou antes disso, começa a funcionar. Mas, sem dúvida, e você tem razão quando lembra o Plano Nacional de Alfabetização. Eu te digo mais, quando eles acabaram com os institutos de previdência que abrigavam os segmentos de trabalhadores, era o IAPM, IAPI, IAPC, que, segundo o depoimento dos seus beneficiários à época, funcionavam muito bem. Isso. Eles eram muito bem atendidos, era uma forma de... Era difícil exercer um controle sobre esses segmentos organizados na medida em que eles estavam divididos e separados nas suas instituições. Então, criaram um INSS, um INPS, levando para um mesmo contexto todos os trabalhadores. Era uma forma de exercer um controle, uma fiscalização, uma vigilância sobre esses trabalhadores e estabelecer políticas únicas para todos os trabalhadores. Veja quantas coisas foram feitas aí por conta dessa ação de tomada do poder por eles, e que faz com que a gente até hoje fique aqui nessa luta, nos tribunais, a defender direitos. E eu prefiro me localizar muito mais na questão do direito dos perseguidos políticos, dos anistiados, porque, de algum modo, é um assunto que a gente tem um trânsito muito grande, domina, tem uma familiaridade com essas questões. E outra coisa não temos feito nos tribunais. Nós, até hoje, os militares, nossos companheiros militares da caserna, esses que não sujaram as suas mãos nos aparelhos de repressão, esses companheiros, nós temos por eles o maior apreço, temos grandes amigos lá na caserna. Mas existe uma minoria de acelerados que fez com que houvesse intervenções em São Paulo, fosse destituído o comandante do 2º Exército. O próprio poder que comandava o país se viu obrigado a excluir ou impedir as ações desses grupos que eram uma minoria. Agora, lamentavelmente, a gente percebe que os direitos dos anistiados continuam sendo negados. O Luiz Carlos, isso é uma questão fundamental. Eu gostaria de passar por Santa Rosa para dar a sua visão pessoal dessa situação tão perversa, né? Santa Rosa. Olha, Daniel, como nós abordamos no outro programa, né, que quando eu afirmei que os sucessores dos autores do golpe de 64 estavam no poder, é porque eles estão encastelados, não é na tropa, né, mas estão encastelados no Ministério da Defesa e estão dominando a comissão de anistia.
Por quê? Porque eles são representados na comissão de anistia era por 2 militares, antigamente. E hoje continua um coronel que ele, com poder de dissuasório lá, ele conseguiu, com aqueles conselheiros, fazerem com que os conselheiros entrassem na forma de pensamento deles. E é a AGU do Ministério que orienta juridicamente esse coronel lá. Ele não entende, como eu disse da outra vez. Ele não entende nada de direito. A AGU é a Advocacia Geral da União, que em cada ministério tem a sua representação. Entendeu? E a representação da AGU do Ministério da Defesa está dando os subsídios jurídicos para eles tentarem burlar as leis de anistia e aquelas decisões que beneficiam legalmente os anistiados. Mas eu queria dar uma puladinha de cerca rápida. Pula! Porque no outro programa faltou uma coisinha, porque nós terminamos com o caso do Frei Tito, e eu abordei o Major Benoni, que foi um grande torturador dele, e esse Benoni, depois saiu uma notícia de jornal, muito bem destacada, esse herói, entre aspas, da ditadura militar, foi flagrado se passando por coronel, preso pelo exército, se passando por coronel, dando golpes de estelionato. Quer dizer, esses são os torturadores que foram agora praticamente perdoados pelo nosso Pretório Celso, né? E essa foi a pulada de cerca. Mas o momento atual é um momento muito grave, porque essas posições que esses militares fascistas que estão obrigando aquele ministério a tomar, e agora até com a concordância do ministro atual, porque o anterior foi muito enganado lá, foi enganado, inclusive ele foi vítima daquela grande crise dos orientadores de voo, porque o Dr. Valdir Pires é uma moça de educação, de uma lhaneza como eu nunca vi na minha vida. E ele foi muito orientado por esses comandantes de força que lhe orientaram mal e propositadamente mal, né? E, em vez de instruí-lo dos problemas. Então é isso, até viúvas que têm o seu esposo falecido, de repente vai procurar seus direitos na